cada jogo tem as suas dificuldades. Hoje o Grêmio venceu 1-0, um gol, uma penalidade muito bem cobrada pelo Carlos Vinícius. E qual o significado dessa vitória, onde veio embalado de um 5-3 contra o Botafogo, hoje uma classificação, e agora vai para uma semana contra o São Paulo, que é um outro grande jogo, um outro grande clássico, com mais moral ainda. Qual o impacto disso tudo para a sequência do teu trabalho e, em especial, Noriega no jogo de hoje? Boa noite. Nós já sentimos o que é não ganhar jogos que anteviam todo o ambiente à nossa volta, que antevia ser muito acessível. E já percebemos que na pele aquilo que foi essa situação. Portanto, hoje também um jogo difícil, em que o favoritismo estava totalmente do nosso lado, e assumimos-lo por completo, mas que sabíamos pela análise que tínhamos feito, sabíamos que ia ser extremamente complicado. E quando nós não damos continuidade às equipas e fazemos várias alterações, já sabemos que as coisas não se ligam. Se elas já neste momento da época ainda não se ligam dando continuidade, quando não damos ainda se ligam menos. O significado significa que estamos nas meias finais, objetivo atingido, num jogo que não foi um jogo bem conseguido da nossa parte, mas em que o objetivo claro do jogo foi atingido. Boa noite, professor. Leonardo Oberher, Rádio Grenal. O Grêmio hoje enfrentou uma equipe num jogo único que veio para não jogar e o Grêmio não conseguiu construir muitas oportunidades de gol, criou apenas uma, segundo as estatísticas. Eu queria que o senhor falasse um pouco da discrepância, da diferença de um jogo como, por exemplo, contra o Botafogo, em que o Grêmio faz 5 gols, para disputar hoje uma partida que não conseguiu criar chances. O que deu de errado na partida de hoje, se é que houve algo de errado, para que o Grêmio não construísse mais oportunidades de gol? Eu não deixo de lhe dar razão, dou-lhe total razão do que está a dizer, mas o nosso XG foi de 1.25. Portanto, a possibilidade de nós fazermos gol foi 1.25. Também não é assim tudo isso que está a dizer, não é uma única, porque senão o XG não é de 1.25. Tivemos mais situações, não muitas, e muito aquém daquilo que queríamos para o jogo. Um jogo totalmente controlado, mas a nível de situações claras de jogo, muito poucas. E isso, na nossa opinião, foi porque a equipa contrária se plantou com um bloco muito baixo, em que nós tivemos alguma dificuldade durante a primeira parte, e quando nós quisemos ir buscar outros espaços do campo, que era aquele espaço que havia em frente à linha de 5 e a linha de 4, nós conseguíamos ir buscá-los, mas depois não conseguíamos dar continuidade. Não conseguíamos ver o último homem na profundidade, não conseguíamos descobrir um envolvimento em corredor central, nunca conseguimos envolver muita gente, andámos com muita gente por fora, mas pouca gente a envolver por dentro, e o adversário conseguiu sempre estar confortável ao longo do jogo. E nós sabemos no futebol, quando estamos com o objetivo de não sofrer, à medida que o tempo vai passando, cada vez o adversário ficou mais confortável. E isso trouxe-nos muitas dificuldades ao jogo, mas estou totalmente de acordo. Não conseguimos, fundamentalmente, porque não conseguimos buscar os espaços interiores e depois a partir daí jogar. Na primeira parte não conseguimos andar pelo corredor direito como andámos pelo corredor esquerdo, também porque o William envolveu muito pelo corredor esquerdo e fez com que o Caio e o Amuzu tivessem um apoio mais efetivo do que o corredor direito. Portanto, houve um desequilíbrio de corredores, eles ajustaram bem, fecharam bem esse corredor e não nos deixaram nunca entrar de forma fácil em cima da equipa deles. Mas, na minha opinião, um jogo mal conseguido com uma vitória justa da nossa parte. Professor, sobre os titulares que a gente viu atuando hoje, um pouco diferente do que a gente vinha acompanhando dos últimos jogos do Campeonato Gaúcho, não é? Queria entender do senhor como é que vocês chegaram nessa decisão de colocar alguns titulares e de que maneira isso afeta o planejamento pensando em Campeonato Brasileiro e até mesmo na sequência do próprio Gauchão. Não afeta em nada, senão nós não colocaríamos os jogadores em campo. Agora, está todo... Nós trabalhamos com vários departamentos que nos apoiam. O Departamento de Fisiologia, o Departamento de Saúde, o Departamento de Performance, que nos avaliam os jogadores e que nos dizem, para além daquilo que é a minha observação em treino, que tenho
uma observação mais subjetiva e não tão científica. Tenho a observação de estar cansado, não está cansado, está com capacidade, está mais solto, está menos solto, mas depois vêm os dados daquilo que é o estado de fadiga do jogador e todas as análises feitas aos jogadores que nos dizem claramente todos os dias como é que os jogadores estão. E aí fazemos a seleção natural para cada um dos jogos, e se algum deles estivesse no vermelho, aí nós não o levaríamos a um estado de fadiga muito grande, não se estivesse em condições de levar a jogo, nós não o faríamos. Portanto, a decisão foi feita em função daquilo que eu vejo no treino, em função daquilo que foi foram a observação e os dados do departamento do clube. Luís, aqui. Não afeta, desculpe, não irá afetar, porque amanhã de manhã já temos treino, e o treino é muito direcionado para a recuperação dos jogadores que estiveram hoje, que jogaram muito tempo hoje. Amanhã, domingo e segunda, mais para a recuperação, e o treino de terça-feira já é mais focado no jogo. Só vamos ter um treino direcionado a jogo, mas é o que é a vida. Luís, aqui Calhau Dornelles, da Rádio Bandeirantes. Eu queria tratar duas questões com o senhor, se me permite. Primeiro, sobre o José Namorado, que hoje não foi utilizado, né? Até o Aravena entrou primeiro, e até em um jogo recente ele nem foi relacionado. E uma segunda questão, tem duas novas contratações, do Leonel Pérez, que já foi anunciado, né? Já chegou a Porto Alegre, e também do Nardoni. Dentro da avaliação do senhor, é possível formar um meio-campo sem a figura do camisa 10, no caso, com o Leonel Pérez, com o Nardoni e também com o Arthur? Essas duas questões, por favor. O camisa 10 que nós falamos há um país que os formava, e lembro-me da forma como o Brasil e a Argentina formavam muitos camisas 10. O futebol evoluiu e o futebol hoje não permite que esse camisa 10 não faça parte daquilo que é o momento defensivo das equipas, porque o momento defensivo é tão importante como o momento ofensivo, embora não seja tão vistoso. A arte de atacar é uma arte bonita, mas também a arte de defender também é muito bonita e é muito complexa. E então o camisa 10, aquele camisa 10 que anda solto no campo e que só defende quando lhe passa pela cabeça defender, isso acabou, isso já não existe. Se é possível montar uma equipa sem camisa 10, quero falar no topo das equipas de topo mundial, quantas jogam sem camisa 10? Faz observação ao futebol mundial, não faz? Veja, quem é o camisa 10 do Bayern? Quem é o camisa 10 do Barcelona? Quem é o camisa 10 do Real Madrid? Quem é o camisa 10 do Paris Saint-Germain? Há preconceitos no futebol que só se pode jogar ofensivamente com camisa 10, e equipas que ganham Champions League, que ganham Libertadores, jogam sem camisa 10. Ainda não entendi porque é que se tem de jogar com camisa 10 para ser uma equipa topo mundial. Mas ok, aceito todos os conceitos, todas as análises, só que essas análises têm que ser fundamentadas. Ok? Quando elas são fundamentadas, eu aceito. Se elas forem atiradas para o ar, aí vai mais uma, aí não agarro, deixo-a cair. Mas é possível jogar sem camisa 10, e é possível jogar com camisa 10, e é possível jogar com 2 camisas 10, é preciso rotinas e ter jogadores para isso, que ataquem e que defendam. O enamorado faz parte do lote de pontas que nós temos. Porque é que o enamorado há de jogar e o Aravena não há de jogar? Porque é que há de jogar ele e não há de jogar o Roger? Porque é que já jogou ele e já não jogou o Roger? Já é a dinâmica de processo, um processo natural e normal numa equipa que está toda ela a conhecer-se, está toda ela a andar para processos que definam um dia um 11. Mas é um jogador com qualidade, senão não o íamos buscar. Está em fase de adaptação, claramente em fase de adaptação, como alguns dos jogadores, fundamentalmente os mais novos também em fase de adaptação, os mais novos, os que vêm da academia. Obrigado. Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. Até sobre a pergunta sobre as contratações dos 2 argentinos que chegaram, né? O senhor, se puder falar um pouquinho sobre eles também, mas o senhor, nas reuniões que tem com os dirigentes do Grêmio, considera esse trabalho, esse processo de contratações neste momento finalizado? O senhor está satisfeito com as contratações que foram feitas ou aguarda
ainda a chegada de mais algum jogador, por exemplo, um lateral direito, um meia, o camisa 10, enfim. O que o senhor pode falar sobre isso? Já está a dar opinião. O mercado é muito dinâmico. O mercado toda a gente está no mercado e ninguém está no mercado. Porque o mercado é também feito de oportunidades, é feito de observações em determinadas áreas e muitas vezes surge uma boa oportunidade. É como quando nós caminhamos num shopping e não vamos para comprar nada, mas está ali uma boa oportunidade, opa, vou levar. E depois estamos muito contentes com o que compramos. E revela-se uma boa compra. E não tínhamos planeado aquilo. Agora não vamos fazer isso de forma avulsa. Vê e diz, isto encaixa aqui, encaixa ali, ok. E a boa oportunidade. É exatamente isso, o mercado no futebol é igual. Olha aqui uma boa oportunidade, até entronca claramente naquilo que nós queremos, então vamos investir ali. E o mercado tem sido assim, embora algumas das situações, já numa fase inicial, eu manifestei à administração aquilo que eu achava que devia ser a nossa equipa num primeiro momento. Eu acho que as equipas se constroem em cada janela, tem como objetivo melhorar as equipas, nós e todos os outros. Aquele que melhor as equipas nas janelas é aqueles que são mais apetrechados para percorrer caminho até a nova janela abrir. Portanto, os plantéis hoje, como está o futebol, nunca estão fechados, está sempre aberto. Para quem está e para quem vai entrar, está aberto. Até para sair, está aberto. Porque também não pode entrar sem sair. Professor, tudo bem? Bruno Abchecker, da Rádio Imortal. Quero lhe questionar sobre o sistema defensivo, mas principalmente a dupla de zaga, porque essa semana foi noticiado uma suposta saída do Wagner Leonardo. Quero questionar se o senhor conta com ele para o restante da temporada. Não vai sair. Tá. E qual é o zagueiro pelo lado direito que mais lhe agrada? Porque na última partida jogou o Balbuena, hoje joga o Gustavo Martins. Qual zagueiro pelo lado direito mais lhe agrada para esse sistema que o senhor está implementando? Nós temos 3 zagueiros pela direita, temos o Luís, temos o Balbuena e temos o Gustavo. Temos 3 zagueiros pela esquerda, temos o Vieri, temos o Gustavo, temos o Kahneman. Okay? São estes, o lote de zagueiros que nós temos. E dentro deste lote nós colocamos a jogar aqueles que estão em melhores condições físicas e em melhores condições mentais para aquele momento e em todas as dimensões do rendimento. Hoje, entendemos, em função daquilo que disse há pouco a um colega seu que me perguntou sobre como é que nós chegávamos e como é que recuperávamos para o próximo, chegámos à conclusão que o Balbuena não estava totalmente recuperado, ou se jogasse hoje ia condicionar o próximo jogo. Não jogou o Balbuena, jogou o Gustavo. Se não jogasse o Gustavo, iria jogar o Luís. Portanto, é dentro desta dinâmica que está, e eles sabem, os jogadores estão totalmente identificados com aquilo que eu penso neles neste momento. Obrigado, eu. Luiz, aqui, Eduardo Picão da Bagé TV. Você falou muito sobre a função do camisa 10 e algumas responsabilidades defensivas que ele tem, enfim. E na saída de campo, o William falou sobre a posição que ele gosta de jogar, que todo mundo sabe, que é pelo lado. Como tem sido essa conversa com ele para ele atuar por dentro, as novas funções que ele tem que cumprir e como o senhor tem adaptado ele nessa função diferente que ele deixou claro que não é por onde ele está acostumado a jogar? O William é um ser humano fantástico, como são todos os meus jogadores. E é um jogador também, não é preciso falar dele, de um nível mundial e já numa fase adiantada da carreira dele, em que certamente o Cristiano Ronaldo foi a ponta muitos anos, até que depois virou centroavante. Outros jogadores percorrem esses caminhos também. E o William está totalmente disposto a cumprir funções em campo que se sinta capaz de as fazer, e aquilo que ele tem feito em treino e em jogo mostra ser um jogador de qualidade pela esquerda, um jogador de qualidade pelo corredor central. Agora apresentam desgastes diferentes e são tarefas diferentes aquilo, em cada uma delas. A tarefa defensiva de meio é tão ou mais exigente que a do ponta. A tarefa ofensiva na ponta dá coisas diferentes jogando com o Amuzu e dá coisas diferentes jogando com o William. O William procura mais espaços interiores, envolver mais com o centroavante e envolver mais com o médio que fizer triângulo por esse lado.
enquanto que o Amuzu se despede mais, quer do médio, despede-se do ala, em velocidade à profundidade, para depois serviço. Portanto, são duas coisas, depende daquilo que nós queremos do jogo. Há momentos em que vamos querer um William no corredor e outros momentos vamos querer o Amuzu. Mas o William claramente é um jogador do elenco e que está disponível para fazer as duas posições, sempre com alegria. Sempre vi o William com alegria, sempre que conversamos sobre as tarefas ele aceita-as de forma perfeita e sempre com um espírito de missão muito bom. Muito feliz com ele. Castro, boa noite. O Cristaldo entrou no jogo ali, né, no meio, e aí eu acho que foi nesse momento que até o William foi para o lado esquerdo e o Amuzo foi para o direito. Eu queria que fizesse uma avaliação do Cristaldo, até porque o William estava jogando no meio, né, e aí deu essa mexida, que tu avaliasse o Cristaldo e também o Amuzo no lado direito. Queria um médio que, naquele momento do jogo, eu queria um médio com características mais ofensivas, que pegasse esse tal espaço interior e que progredisse ou se ligasse a encarasse golo. E de todos os médios que tínhamos de fora, ele era aquele que dava mais. Tínhamos o Tiago, tínhamos o Jefinho, tínhamos o Dodi e tínhamos o Cristal ao intervalo. Destes 4 médios, o que tinha mais as características de médio mais ofensivo era o Cristal, optámos pelo Cristal. A partir daí, tínhamos que, não queria abdicar do William do jogo, a partir daí tinha que levar o William ao corredor. Levando o William ao corredor esquerdo, eu não ia abdicar do Amuzu, porque o Amuzu ainda estávamos com 0-0 no placar. Se tivesse 2-0 ou 3-0, até poderia abdicar do Amuzu, mas assim não abdiquei do Amuzu e abdiquei de quem? Do Roger, que estava com uma ou outra dificuldade em determinado momento do jogo, e então montámos com o Amuzu na direita, o William na esquerda, o Cristal de um médio mais ofensivo, o Ednilson também um médio que salta bem à frente e vai para situações de finalização, tal como aconteceu no último jogo, e tínhamos o Noriega a estabilizar todo o meio campo, a pivotear o jogo, e um médio que ficasse mais no equilíbrio. Libertávamos um lateral, o lateral que libertávamos mais era o Caio, porque o Marcos não tem tanta característica de crescer, e ficava a apoiar por trás o Amuzu e ficava a apoiar por trás o Cristaldo ou o Ednilson, conforme o que ele aparecesse por ali. Portanto, de um lado uma dinâmica de corredor diferente, totalmente diferente daquele que tínhamos pela esquerda, porque na esquerda tínhamos o William, que muitas vezes partia para dentro, e o Caio saltava à profundidade com o outro médio a apoiar. Enquanto de um lado era o Marcos, que apoiava por trás esse triângulo, fazia o triângulo como vértice mais baixo, do outro lado muitas vezes era o médio que fazia, porque o Caio projetava-se. Portanto, foi isto que quisemos para o jogo. Agora, saiu bem? Não saiu muito bem. Tivemos aquém. Luiz, boa noite. Marco Souza, repórter do Jornal 0 Hora. Queria questionar o senhor hoje, 7 de fevereiro, 9º jogo da temporada, já no momento tão inicial de construção do time, já teve jogos como hoje, por exemplo, que mata, né? Se perder, o Grêmio estaria fora da competição. Queria saber do senhor como é que se trabalha com a equipe, tendo rodado tantos jogadores chegando ainda, jogadores que provavelmente podem acabar saindo do grupo, para se construir uma equipe com todo esse ambiente externo que provavelmente também influencia as decisões, que hoje, por exemplo, o Grêmio não podia abrir mão de vencer o jogo, porque senão não estaria na próxima fase. Obrigado. É uma loucura. É uma loucura mesmo. Isto isso aí é um produto que tem que ser vendido, adoram consumir futebol, e eu adoro também que consumam futebol. Se não consumirem, não trabalham. Portanto, adoro tudo isto, mas é uma loucura. Os jogadores agora queriam muito ter amanhã folga, pois o dia livre, pois domingo, dia livre para estarem com as famílias. Não posso. Temos que vir. É assim, é a vida. Sem lamentações. A vida, o mundo está, todo ele como está, o estado em que está o mundo. Portanto, nós lamentarmos é algo que está totalmente fora daquilo que é a minha intenção neste momento. Não, somos uns privilegiados que trabalhamos, temos emprego, temos um bom emprego em termos daquilo que é as condições em relação às condições que o mundo tem hoje, as pessoas no mundo têm hoje. Portanto, nada a lamentar. Mas em termos daquilo que é humano fazer-se, não é? Tal como outras áreas da sociedade, em que é, e nós estando atentos, como eu sei que todos estão atentos, não temos que reclamar nada, temos que estar calados e seguir o nosso caminho e trabalhar de manhã à noite, se for preciso, porque isto está numa forma incrível.
As pessoas cada vez estão com mais dificuldade na vida, as pessoas, todo mundo está uma desgraça, e então eu falar nisto acho que até parece mal. Portanto, olha, ok, vamos seguir, vamos continuar, até hoje tivemos um dia livre desde que começámos, desde dia 2, durante um mês e uma semana, mas pronto, gostamos e gostamos, como é que é? Aqui é Grêmio. Boa noite, Luiz Castro, parabéns pela vitória. Daniel Vidal, do canal do Farid Germano Filho. Luiz Castro, hoje o Grêmio não sofreu gol, passou zerado, diferentemente do último jogo onde o Grêmio sofreu 3, né? Evidentemente que hoje o adversário tem uma qualidade diferente, mas eu gostaria de saber do senhor qual foi a parte do sistema defensivo que funcionou, o que foi responsável para o Grêmio não tomar nenhum gol hoje, e já projetando o próximo jogo, porque o próximo jogo o Grêmio já enfrenta um adversário de Série A, se precisa fazer algo diferente do que foi feito contra o Botafogo. O senhor tem algum diagnóstico assim, do porquê que o Grêmio tomou tantos gols naquele jogo e hoje não, e projetando para o próximo? Obrigado. Obrigado, eu. Os jogos são diferentes, totalmente diferentes. O jogo 2 não teve nada a ver com o jogo do Botafogo, o jogo contra o São Paulo não vai ter nada a ver com o jogo 2, são jogos totalmente diferentes. Mas o futebol tem isto: nós, para ganharmos um jogo, para marcarmos um golo, precisamos de um jogador. Olha, hoje fizemos o golo com 2 jogadores. É impossível defender com 2. Totalmente diferente, é muito mais complexo. Não é por acaso que no hóquei em patins joga-se todos os dias, no handball joga-se 2 em 2, ou passado um dia, outra vez 2 ou 3 dias. As outras modalidades têm uma frequência maior, porque esta é muito exigente em termos daquilo que é a ligação entre todos os jogadores e o cansaço mental e aquilo que o futebol exige. E então a nível defensivo é muito, muito complexo defender. É onde nós precisamos de mais ajustes. Estou totalmente de acordo consigo. Porque é que falhamos, porque é que sofremos, mas a forma como sofremos os golos contra o Botafogo, eu acho que daqui a um mês não sofremos aqueles, ou no próximo jogo já não sofremos aquele tipo de golos, acho eu. Mas é devido à complexidade como que hoje é exigida à equipa defender, que não é ofensivamente. Ofensivamente as coisas já estão mais trabalhadas, estão mais entendidas, e pode-se conseguir com 2, 3 passos fazer um golo, só que depois defensivamente temos de defender com os 11. E muitas vezes falha 2 ou 3, às vezes falha 1, e aquilo é um baralho de cartas e desfaz-se. E então é essa complexidade. O que é que nós precisamos fazer? Temos linhas mais juntas, não andarmos a saltar tão à frente e abrir espaços nas nossas costas. Temos de ter mais paciência e menos... Há momentos em que nós podemos andar a saltar, que é o primeiro momento da pressão. Depois cá atrás já é tudo com muito mais cuidado, e temos que pôr o coração gelado para estar a defender com linha baixa, porque a bola já anda muito perto da baliza, e então ali já, se falharmos, já é um perigo grande. À frente já é diferente. Se falharmos à frente, ainda temos um conjunto de jogadores que podem resolver o problema. Ali atrás já não. Então, esse afinar atrás, temos que continuar o processo. Embora os dias não sejam muitos, nem o tempo seja muito para construir isso, mas vamos continuar. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Bom domingo. Reapresentação. De propósito. Ainda não se...